sagrada. E por que não dizer, não somente para os leitores, mas para aqueles também que vêm para os cultos, que assistem ou participam ou adoram conosco nos cultos de ensino, pois sabemos que a palavra do Senhor, ela é viva e ela é eficaz, e ela penetra no nosso coração, vai até a divisão da alma e do espírito, e ela é apta para discernir os pensamentos e a intenção. Então nós acabamos de ler essa palavra. Com certeza, esta palavra ela nos fala sobre a oração. E aqui não foi qualquer pessoa que estava orando. Quando eu falo assim, qualquer pessoa, eu digo uma pessoa como eu, como você. Não. Aqui foi o próprio Jesus orando. Foi o próprio Jesus passando por agonias. E nós sabemos que quem escreveu esse livro foi o próprio evangelista Marcos, o escritor do livro de São Marcos. E nós sabemos que este evangelista, ou este escritor, ele não foi escolhido pelo próprio Jesus. Glória a Deus. Nós sabemos que havia uma oração ali na casa da sua avó, se não me enganei agora, de Maria. E Marcos, ele ainda era bem novo, porém, ele procurou as coisas celestiais. E ele é o escritor deste livro, Marcos, do Evangelho, segundo escreveu São Marcos. E nós estamos aqui no capítulo 14. E sabemos também que Marcos, ele apresenta Jesus como Filho de Deus, que ocorre em um dos pontos estratégicos do Evangelho. No começo do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então ele apresenta Jesus como Filho de Deus. E nós sabemos que Jesus veio a este mundo com um propósito. Jesus veio a este mundo com um propósito. E qual foi o propósito, irmão Jeane? De salvar, de curar, de perdoar os nossos pecados. E qual foi o maior propósito, irmã Jeane? O maior propósito foi morrer por nós, por mim e por você. Padecer ali no madeiro, glória a Deus, dando a sua vida por amor da nossa vida. Para que eu e você estivéssemos aqui nesta manhã, dando glória a Deus, se alegrando e com o privilégio de sermos salvos e escolhidos por Ele. Ele deu a sua vida por amor à nossa vida. Quando Ele morreu, padeceu ali na cruz do Calvário, Ele assinou a nossa sentença de vitória. Ele deu a sua vida para que nós pudéssemos estar aqui livres, adorando e bendizendo o nome santo de Jesus. Mas sabemos também que o próprio Jesus, ele escolheu ali os seus 12 discípulos, os discípulos de Jesus. Ele escolheu ali Pedro, ele escolheu João, Tiago, todos os seus discípulos. Mas nós nos deparamos, vou tão somente trazer uma reflexão para os nossos corações. No capítulo 14, quando já estava no final do ministério de Jesus terreno sobre esta terra. Jesus, ele viveu 33 anos e alguns meses, nasceu da Virgem Maria e morreu em morte de cruz. Foi crucificado pelos nossos pecados. Mas, ao terceiro dia, ele ressuscitou. E ele escolheu 12 discípulos. E entre os 12 discípulos, ali estava Judas. Judas era um dos discípulos de Jesus. Para um bom entendimento, eu já vou te dizendo que Judas, ele era o tesoureiro. O tesoureiro de quem, irmã Jeane? De Jesus. E ele mesmo foi
o traidor. Foi ele quem traiu Jesus. Foi ele que vendeu a Jesus. Eu acho muito forte quando nós meditamos um pouco nessa palavra. Ora, se o próprio Jesus, ele foi traído, ele foi vendido, imagine eu e você que somos meros mortais. Glória a Deus, que somos totalmente dependentes da bondade de Deus, que não temos absolutamente nada, se Deus não for na nossa vida. Se Deus não for conosco, irmãos, de nada adianta. Glória a Deus. E Jesus escolhe os 12 discípulos, e lá no meio estava Judas Iscariotes. E nós vemos aqui no capítulo 14, quando Jesus, ele foi com os seus discípulos e os chamou ali para um lugar chamado Getsêmani. Glória a Deus. E chegando naquele lugar, o Senhor, ele deixou os seus discípulos ali, mandou que ficassem ali assentados, e ele foi orar. E ele levou 3 discípulos com ele. Ora, Jesus estava com os seus discípulos, convidou para ir para Getsêmani. Getsêmani significa casa de misericórdia. Meu Deus. E chegando ali naquele lugar, ele deixou os discípulos ali assentados. E entre os seus discípulos, ele chamou 3 daqueles discípulos que estavam com ele. E quais eram as irmãs Jeane? Pedro, Tiago e João. Pedro era o sanguíneo, né? Tiago também estava ali. E João, o mais moço, também estava com eles. E nós sabemos que João era o discípulo mais novo, mais moço. Porém, aqui estão os 3 discípulos mais chegados, mais perto, Sandra, de Jesus. E Jesus, eu penso que Jesus chamou-os porque sabia e entendia que eles iam ajudar ele em oração. Ora, até o próprio Jesus, ele sendo Deus, mas ele estava aqui na terra como homem, ele necessitou de amigos mais próximos, mais chegados. Para quê, irmã Jane? Para ajudar, para lhe dar sustentabilidade. Glória a Deus. Pois sabemos que Jesus, quando se fez carne, irmãos, ele se tornou homem iguais a nós. Carne, osso, sangue. Ele nasceu de quem? Nasceu de uma mulher. Glória a Deus. E o verbo se fez carne. E ele habitou entre nós. Porém, Jesus sabia qual era o seu ministério. E eu quero chamar a sua atenção nesta manhã. Você sabe para que você foi chamado neste reino? Você sabe qual é a sua vocação? Você sabe qual tem sido o legado que você está deixando nesses últimos dias? Porém, eu quero chamar a tua atenção nesta manhã. E eu quero que você entenda que você foi chamado para algo forte neste tempo. E você precisa deixar um legado a qual alguém queira se espelhar em você. Mandei você. Nós precisamos deixar algo para alguém. Que alguém se espelhe nas nossas vidas. E quando nós sairmos daqui, nós precisamos deixar na lembrança de alguém que nós fomos homens e mulheres de Deus
exemplos de vida sobre esta terra. Meu Deus. Mas Jesus, ele leva consigo os seus 3 discípulos: Pedro, Tiago e João. E Jesus deixa eles ali e diz assim: fiquem aqui. Nessa tradução diz assim: sentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. Aleluia. Jesus disse: vocês fiquem aqui. Tá certo? Ou quem sabe, pelo que a Bíblia diz, Jesus disse assim: orem aqui, porque eu vou me afastar um pouco. Eu vou orar ali mais adiante. E Jesus deixa aqueles 3 discípulos ali. Ficai aqui e vigiai. E a Bíblia nos diz que Jesus estava tomado de um grande pavor, irmã Silvana. Tomado de uma grande angústia. Não tem momento que nós estamos assim? Que não dá nem para orar em voz alta? Não tem momento que nós estamos, quando estamos em um grupo, nós procuramos um lugarzinho assim, mais afastado. E ali nós começamos a gemer. E começamos a contar o nosso particular para Jesus. E não quer que ninguém escute. Por quê? Porque nós não queremos que alguém escute as nossas fragilidades. Porque todos que olham para nós sempre querem ver algo a mais. Principalmente os líderes. Ele se afasta e não quer que ninguém veja o quê? As suas fragilidades. Quer conhecer alguém? Ande com ele. Fique ao lado dele. Entre dentro da casa dele. Coma com ele. Sinta o dia dele. Quando fazemos assim, aí nós passamos a conhecer os particulares do outro. E aí é quando nós nos apresentamos como falhos, nós. Jesus não, Jesus é perfeito. Estou dizendo nós. Homens, mulheres. E alguém passa a conhecer o quê? As nossas necessidades. As nossas fragilidades. E o que mais? As nossas imperfeições. Porque nós entendemos que nós não somos perfeitos. Mas Jesus, ele estava, a Bíblia nos diz que Jesus estava tomado de pavor e de angústia. Olha só, o próprio Jesus, irmã Gessina, ele estava tomado de pavor e de angústia. A sua alma estava angustiada. E por que ele estava angustiado? Porque ele sabia o que ia passar. Eu não sei você, mas quando está prestes de acontecer alguma coisa, aí Deus nos faz o quê? Sentir. E quando Deus nos faz sentir, o que é para nós fazermos? Orar mais. Consagrar mais. Vigiar em todo o tempo. Se vigiava, vigie mais. Vigie mais. Vigie mais. Vigiar como? No seu falar, no seu andar, no seu tratar. Até no pregar, temos que ser vigilantes. E Jesus estava, a sua alma estava apavorada. Estava angustiada. E eu acho muito forte quando a Bíblia nos diz assim. Quando ele disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ele disse para quem? Para Pedro, Tiago e João. Não disse para o restante dos discípulos. Ele disse para 3. Fiquem aqui e vigiem. Orem comigo e vigiem. Eu vou até ali mais adiante. Jesus abre a sua boca e diz: eu estou triste, minha gente.
a minha alma está profundamente angustiada. Aí é naquele momento que nós falamos assim, eu preciso ficar só. Eu preciso deixar tudo de lado. Eu preciso desligar o meu celular para não ouvir ninguém falar. Eu preciso entrar dentro do meu quarto, fechar a porta e ficar sozinho. E quando nós ficamos a sós com Deus, sabe o que é que acontece? O Senhor se revela para nós de uma forma toda especial. Eu não sei como você se encontra nesta manhã, mas eu quero te dizer, se a tua alma está angustiada até a morte, descansa o teu coração nesta manhã, porque o que Deus tem preparado para a tua vida é coisa grande, é coisa maior, é coisa espiritual, é coisa que o ser humano não consegue contemplar. Fique a sós com Deus, porque Deus, Ele vai te dar sustentabilidade. Deus vai te dar força, Deus vai te dar equilíbrio, Deus vai te mostrar uma saída. Jesus deixa os 3 discípulos ali, disse, fiquem aqui e vigiem. E a Bíblia nos diz que Jesus se afasta dele. E adiantando-se um pouco, ele anda um pouco. E o que é que ele faz? Ele prostra-se ao chão. Sabe o que é isso, irmã? Fragilidade. Naquele momento que você entra no seu quarto, procura um lugar para se inclinar e não encontra. E o que é que você acha? Você acha o chão. Você acha o piso da sua casa. E naquele momento que a angústia está tomando o seu coração e a sua alma, sabe o que é que você faz? Você chora, você embola. E ninguém está vendo. E alguém só passa por isso quando está angustiado. Não venha me dizer que quando tudo está bem, nós conseguimos entrar no nosso quarto e se embolar dentro do nosso quarto. Não, irmãos. Quando tudo está bem, a gente dobra o joelho. Pega aquele puffzinho abençoado, se inclina, pega a Bíblia, bota de travesseiro. Irmãos, a sua história não é diferente da minha. Oh, Jesus, obrigado, Pai. Obrigado por tudo. Falta palavras e fica por ali. Mas quando a angústia chega, aí o negócio muda. O negócio muda. Por quê? Porque as palavras chegam. A angústia ultrapassa a alma. E aí as palavras chegam. E quando as palavras não chegam, o sussurro dos seus lábios Deus ouve. O aperto no coração Deus entende. De uma coisa eu quero te dizer nesta manhã: nós não podemos desistir de orar, de ter comunhão com Deus. E naquele momento, Jesus se adianta ou se afasta um pouco. Ele prostra-se em terra e começa a orar. E diz assim: Pai, se possível for, Senhor, Pai, falando com Deus, afasta de mim esse cálice. Quando ele começou a olhar, irmã Silvana, a sua carne, a angústia que estava a sua alma, ele disse: afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice. Naquele momento que a gente começa a dizer: Senhor, por que isso? Por que eu estou sofrendo tanto? Por que eu estou passando? E depois que nós desabafamos com Deus, nós desabafamos com Deus, que Ele é o nosso amigo fiel, que nós desabafamos com o Espírito Santo, o nosso companheiro diário. Aí sabe o que acontece? A nossa alma fica leve. Aí eu entendo que foi exatamente nesse momento que Jesus disse assim: mas não faça a minha, faça a tua vontade, Pai. Faz a tua vontade, Pai. Faz a tua vontade, Pai. Faz o teu querer, faz o que tu queres. E depois que Jesus pronuncia essas palavras, ele volta. Chega lá onde estão os discípulos. E a Bíblia diz claramente: voltando, os achou dormindo. E disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não é forte, irmãos, isso? Isso não aconteceu com a irmã Jeana, não. Foi com o próprio Jesus, Jessina.
Simão, tu dormes? Tu estás dormindo, Simão? Não pudeste vigiar nem uma hora? Eita, glória a Deus. Aí é quando Jesus chama a atenção e diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação, pois o espírito, na verdade, está pronto. O espírito, irmãos, o nosso espírito, ele veio do céu. O nosso espírito veio do céu. E o que acontece com o nosso espírito? O nosso espírito, ele deseja as coisas dos céus. Porque o nosso espírito não é daqui. Aí é quando Jesus diz assim: vigiai e orai. Por quê? Porque o espírito está pronto. O que é que o espírito deseja? O espírito deseja chegar aqui nessa manhã. Preste atenção. Quando nós nos acordamos hoje, 7 horas da manhã, aí a mente, o intelecto nos acorda, né? O Espírito Santo nos acorda. Aí a gente olha, eu falo isso da minha vida, foi assim que eu me acordei hoje. Aí eu olho assim para o relógio, 7 horas. Aí o meu Espírito diz assim: se levante, Jeane. Se levante, Jeane. O trabalho começa de 9, Jeane. O trabalho não começa de 2, Jeane. O trabalho começa de 9, se acorde. Aí eu disse assim, eu quero ficar mais 15 minutos aqui. Aí eu cochilei. Quando eu abri os olhos, 7h15. Aí o Espírito Santo diz assim: se levante, Jeane. Você vai chegar atrasada, Jeane, se levante. Aí sabe o que a gente faz? A gente escorrega para o joelho. E o que é isso? É a carne dizendo: fique aqui. Aqui tá bom, tá friinho, tá gostoso. Você tá cansada. Ninguém viu o teu dia de ontem. Você tá cansada, Jeane. Fique aqui. Aí sabe o que acontece? O Espírito diz: se levanta, Jeane. Aí você vai com a pouca força. Você senta, respira, vai até o seu banheiro, lava o seu rosto, faz o seu higiene, volta para o joelho e diz: Deus, me ajude, eu preciso chegar. Eu preciso chegar. Glória. Aleluia. Aí você agradece a Deus, enfia os pés em terra e diz: estou pronta. Estou nova. E o dia de ontem? Passou, meu irmão. Está no esquecimento, acabou. Liga o chuveiro, entra lá debaixo da água fria. Aí diz: até aqui me ajudou o Senhor. E a carne? A carne está sendo crucificada. E o seu espírito está dizendo: se apresse. Deixe de ser vagarosa. Você vai perder o horário. Se arrume com muita pressa. Aí quando nós saímos, já saímos outra Jeane. É bem assim, é a nossa história. É o nosso dia. É a nossa vida. A carne diz: você tem que preparar isso, você tem que fazer isso, as nossas obrigações, você tem isso. Aí começa a nos apresentar muita coisa, muita coisa, muita coisa. E o Espírito diz: Jeane, puxa as coisas, bota tudo no lugar e parte. A gente pega a bolsa, sacode no ombro e diz: vamos adorar. Se arruma, aleluia, e diz: vamos adorar, vamos adorar, vamos adorar, vamos adorar. Mas a carne queria o quê? Que estivesse deitada até agora. Não é assim? É assim. Mas o Espírito, ele nos atrai para quê? Para as coisas celestiais. O Espírito nos atrai para as coisas que é dos céus. E eu quero te dizer nesta manhã: se acorde, minha irmã. Se acorde, meu irmão. Jesus está voltando. Tem algo melhor e maior que está nos aguardando, que se chama os céus. Os céus nos aguardam.
Ainda existe esperança. Ainda existe uma saída. E Jesus, ele encontrou, ele deu essa advertência e disse: nenhuma hora podeis orar. Jesus dá advertência e volta. Quando ele diz: o espírito está pronto, mas a carne, esse corpo é fraca. Estamos sujeitos a quê? A falar o que não devemos, o que não podemos. A pensar aquilo que não devemos pensar, mas os pensamentos chegam em nós. E quando os pensamentos chegam, pode prestar atenção, que é para nos afastar das coisas de Deus. Palavras que chegam no nosso ouvido, que descem às vezes até para o coração, que nos entristece, que nós queremos cruzar os nossos braços. Mas o Senhor fala conosco nesta manhã: se acorde, se acorde, se acorde, se desperte. Porque o espírito está pronto e a carne está fraca. E alguém muitas das vezes é usado pelo inimigo para dizer: fique em casa. Não vá não, você vai fazer o que lá? Ouvir aquelas 4 irmãs pregando. Não vá não, não vá não, não vá não. Venha adorar a Deus. O teu compromisso é com as coisas dos céus. A minha vida é com as coisas dos céus. O namandou rebiastúria. O meu negócio não é daqui. O meu negócio é com o dono dos céus. E Ele é o dono dessa terra. E o que Ele tem preparado para mim, para a tua vida, é coisa grande, é coisa maior, é coisa melhor. Que o homem não pode me dar, que o dinheiro não pode comprar, que as portas que Deus vai abrir, hão de abrir. Oh, é Ele quem vai abrir, é Ele quem vai fazer, é Ele quem vai fazer fluir aquilo que você não tem condições de fazer, de administrar, de comprar, de pagar. Se preocupa não, Deus faz por você. Aí Jesus se retira de novo. Orou mais uma vez, o próprio Jesus. E ele repete ele tem a mesma atitude. E ele vai ter com eles novamente. E quando eles chegam lá, o que é que ele encontra? Os discípulos dormindo de novo. E a Bíblia diz que os olhos dos discípulos estavam pesados. Sabe, naquele momento que o cansaço chega. Aleluia. E Jesus sabia como eles estavam, mas Jesus estava despertando, para que no dia de hoje essa palavra estivesse vindo de exemplo para os nossos corações. Retirando-se Jesus de novo, repetindo mais uma vez as mesmas palavras. E os discípulos não respondiam nada. Por quê? Porque ele não sabia o que falar, Gessina. Eles estavam dormindo. E Jesus disse, pela segunda vez, Jesus disse: nenhuma hora vocês podem orar comigo? Jesus volta de novo, irmã Carol. Ora de novo e depois ele volta pela terceira vez. E a palavra nos diz assim: e veio pela terceira vez e disse-lhe: ainda dormes e repousais? Basta. Aí Jesus dá aquele basta, afirmando: basta. Tá bom. Pode dormir, não vou insistir mais não. Tá bom. Só que ele diz assim: já chegou a minha hora. Eu pedi ajuda e vocês não me ajudaram. Eu pedi para vocês orarem e vocês não oraram comigo. Eu pedi reforço. E esse reforço, irmãos, não era para que poupasse Jesus da cruz, não. É porque a sua angústia estava grande. Tem naquele momento que a sua angústia está grande. E você simplesmente pede reforço para quê? Para Deus lhe dar força. Fazer com que você continue com a cabeça erguida. Fazer com que os seus pés não se desviem, Sandra, nem para um lado nem para o outro. Tem que continuar caminhando, ó, na mesma linha, sabe? Na mesma força. No mesmo entusiasmo, mesmo que a angústia esteja grande, ultrapassando os teus limites. Pela terceira vez o Senhor diz: baixa, não precisa mais não. E disse ainda: chegou a hora, o Filho do Homem está sendo entregue
nas mãos dos pecadores. Aí é exatamente naquela hora. Quando alguém prepara uma cova, prepara uma forca para te colocar lá. Mas eu quero te dizer que o Deus de livramento, Ele está aqui e está aí na sua casa também. Todo mal quanto premeditaram contra a sua vida e contra a sua história está sendo desfeito nesta manhã, na autoridade do nome de Jesus. Na autoridade do nome de Jesus. Aí o Senhor diz assim, ó: levantai-vos e vamos. Eis que o traidor já se aproxima. Mas eu quero somente ir até aqui. Aleluia. Jesus disse: o traidor se aproxima. Vamos comigo. Aí se levanta quem? Pedro, Tiago e João. E vão caminhando, Sandra. E de repente, quem chega? Os traidores. Quem estava no meio? Judas. E Judas tinha deixado o quê? Uma senha. Aquele que eu beijar. Veja quão grande era a intimidade. Aquele que eu beijar, este é o Cristo. Glória a Deus. Eu não sei se você já se deparou com um lugar, com estar em um lugar, à procura de alguém, você olhar para alguém e dizer assim: a pessoa é aquela, ela tem os traços. E na sua visão, eu já cheguei em lugares assim. Eu disse: deve ser aquela irmã, aquela abençoada que falou comigo, deve ser aquela, é aquela. E na hora de eu falar e fazer o meu agradecimento, que eu olhei para a irmã, era outra irmã que não tinha nada a ver com aquela. Até parecida, em quê? Nos trajes, o cabelo. E foi exatamente assim que aconteceu. Os discípulos, eles se vestiam iguais, parecidos. E quando olhava, não dava, quem não conhecia, não sabia quem era. Porque eles tinham o mesmo semblante, Sandra. Glória a Deus. O mesmo cabelo, a mesma forma de se vestir, como nós. A mesma forma de se vestir, o mesmo sorriso, o mesmo olhar. Às vezes algumas atitudes bem parecidas. E de tanto a gente, de tanto nós, né, esses tempos todos estarmos juntos, alguém se confunde uma com a outra. A senhora é a irmã Sandra? Não, sou a irmã Jeane. Irmã Sandra, a senhora é a irmã Jeane? Não, sou a irmã Sandra. O que é isso? O dia a dia. Nos faz até pegar alguma coisa na forma de pregar uma da outra. O que é isso? O convívio do dia a dia. E eu te pergunto nesta manhã, com quem você está andando? Por onde você está trilhando? O que você está aprendendo? Se você andar com santo, não é crente, não é santo. A santidade do outro vai se impregnar em você. O cheiro de santo do outro vai passar para você. E se você andar com quem não convém, os maus costumes vão ser corrompidos. Porém, eu sei de uma coisa. Judas traiu a Jesus com um beijo. Quando ele beija Jesus, Jesus diz: com um beijo, tu trai o filho do homem? E naquele momento, os soldados estavam, a Bíblia é clara quando diz assim, ó, que os soldados estavam com cacetetes, estavam todos armados, e ali tinham sido mandados pelos príncipes das sinagogas, os sacerdotes, os escribas, os anciãos, e veio uma turma, irmãos, com o quê? Com espadas e porretes, que é o quê? Cacetetes, pedaço de pau, de madeira. Para quê? Para prender a Jesus. Para prender a Jesus. E naquele momento, Pedro se irou tanto que foi defender Jesus. Tem momento que não necessita você se defender. Você só precisa deixar que o Espírito Santo fale por você. Pedro tirou a sua espada, desembanhou
E passou aonde? Na orelha do Malco. Que eu prego e repito, ele não queria arrancar a orelha, ele queria arrancar a cabeça. Glória a Deus. Quem é que vai dar uma espadada no outro, irmão, para querer arrancar a orelha? Não, quer dar logo uma certeira. Só que eu vou repetir que eu já falei isso em outra pregação. Pedro, ele era ruim de mira. Mas a partir do momento que ele se converteu, Sandra, ele ficou bom de espada. Porque quando o crente fica bom de espada, ele acerta a sua mira. Ele acerta o seu alvo. E não precisa contender com ninguém. Ele sabe que o Redentor dele vive. E por fim ele vai se levantar do seu trono e vai agir ao nosso favor. Ao nosso favor. Se preocupa não. O Deus dos céus. Você pode até ter arrancado a orelha de alguém, mas o próprio Jesus vai pegar ele e vai colocar no lugar. Aleluia, glória a Deus. Naquele momento que ele arrancou a orelha de Malco, né? Que era um aprendiz do sumo sacerdote. Ele tinha acabado o quê? Com os sonhos de Malco. Por quê? Porque para ele se tornar um sacerdote, ele não podia ter defeito nenhum. Ele tinha que ser perfeito. Não podia faltar um dedo. Não podia faltar nenhuma parte do seu corpo, Sandra. Ele tinha que ser perfeito. Para ser sacerdote tem que ser perfeito, escolhido por Deus, separado. Mas descansa o teu coração, porque aquilo que Deus preparou para a tua vida está vindo ao teu encontro. E o Senhor, Ele é maior do que toda e qualquer investida. Descansa o seu coração. Jesus foi entregue e foi. Por quê? Porque era necessário que tudo aquilo acontecesse. Mas nós louvamos e agradecemos a Deus, porque nessa manhã, aqui tem um povo que ora. Tem um povo que está andando de joelho. E com certeza a sua casa, a sua vida está sendo alcançada por Deus nesta manhã. E para encerrarmos essa reflexão, eu quero te dizer, tão somente uma coisa, vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Amém?